Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. PEC 181 é a pauta, a chamada de hoje do Democracia, que movimenta a sociedade lúcida, para o protesto, para a manifestação robusta, vigorosa, contra a indignidade, o oportunismo e, acima de tudo, o retrocesso. Aprovada em comissão no Congresso, a PEC traz um contrabando. Originalmente, para tratar da questão da licença paternidade. Era essa. Maternidade e paternidade também incluída. Mas que recebeu de contrabando uma proibição extensa, robusta, à prática do aborto, a interrupção da gestação. Colocada ali por representantes que têm um segmento forte, uma bancada forte no Congresso Nacional e que leva para os debates, e isto é possível, sim, levar aos debates, porque a democracia tudo permite quando feito à luz do dia, quando feito dentro do que determina os limites da legalidade. Por isso, foi levada, mas incluída na discussão e aprovada pela comissão, para ser posteriormente levada à votação. E a sociedade reclama, a sociedade mostra a sua posição contrária e existe o debate. E o debate existe para esclarecer, não para esmagar, mas sim para buscar a mediação, a conciliação, fazer com que desapareçam os conflitos. E esses conflitos só desaparecem quando a lucidez predomina. Por isso, trazemos convidados especiais ao Democracia, aos estúdios da TV Assembleia, para que mantenham esta interlocução com os nossos telespectadores. Analise a origem da proposição, o seu encaminhamento, a solução transitória, felizmente. Por isso, trazemos a doutora Ariane Leitão, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, repito sempre, porque verdadeiro, muitos títulos, para que conversem com os telespectadores, mantenham esta interlocução sobre o que é a PEC 181, o que ela poderia proporcionar se aprovada. E repito, o que ela representa, um avanço ou um retrocesso. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Ariane Leitão. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom, sem dúvida é um retrocesso, né? Na verdade, o movimento feminista e o movimento de mulheres já vinha preocupada com essa situação em virtude do vulgo cavalo de Troia, que nós estávamos chamando esse projeto, porque ele vem a partir de uma iniciativa positiva, como o senhor coloca, ampliando a licença maternidade, paternidade para mães que tivessem filhos prematuros, ou seja, era sem dúvida um avanço, um debate que se faz há muito tempo no Brasil, né, da necessidade de que nós tenhamos aí mais tempo de licença maternidade e também mais tempo de licença paternidade, que praticamente não existe nesse país, né, o que inclusive faz com que nem os pais possam exercer a sua paternidade de forma mais efetiva e as mães acabem ficando com muito mais responsabilidade no momento que também precisam descansar e repor suas energias depois da situação do parto. Enfim, a princípio vinha numa perspectiva positiva e quando a gente menos esperava entra um substituto, né, da bancada fundamentalista religiosa na Câmara Federal,
que simplesmente desconstrói um processo de avanços que nós vínhamos tendo no último período, inclusive com a posição do STF, né, com a possibilidade da interrupção da gravidez até os 3 meses, né, já tinha uma definição independente de qualquer situação, então nós já tínhamos essa decisão do STF, que foi um avanço tremendo e que nós comemoramos. E aí então vem esse substitutivo proibindo o aborto em todos os aspectos, seja o aborto em casos de estupro, o que é um absurdo, é uma violação de direitos humanos. Eu que represento aqui a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Jefferson Fernandes, que deve estar nos assistindo. Além disso, além do estupro, proíbe o aborto em casos de risco para a mãe. E vamos lembrar que nós vivemos em um país onde nós temos um grande índice de violência sexual, e este grande índice de violência sexual não é em relação às mulheres, é em relação às meninas, né? São crianças que são as principais vítimas da violência sexual nesse país. Portanto, crianças teriam que ser obrigadas a gerar crianças, ainda que elas estivessem sob risco de morte. E isso, na minha avaliação de tudo, é o mais cruel. Além da questão democrática, como diz aqui o programa, democracia, além da questão da garantia dos direitos fundamentais, além da violação da Constituição Federal, nós temos um elemento aí que também viola o direito da criança e dos adolescentes por esse processo colocado nesse substitutivo, e que nós vimos uma grande comemoração de 18 homens decidindo sobre o corpo das mulheres, com um voto apenas contrário, que era o da única mulher que estava naquela comissão, visivelmente constrangida, enquanto eles comemoravam o ataque ao nosso corpo, à nossa liberdade, à nossa vida, né, à nossa sexualidade. Foi realmente lamentável, e o movimento de mulheres, o movimento feminista, pretende atuar aí de forma coletiva, conjunta no Brasil todo, para que nós possamos frear essa decisão totalmente equivocada, que é um retrocesso, sem dúvida, né, para o nosso país, internacionalmente, inclusive. Doutor Ricardo Nogueira. Na verdade é um estupro que fizeram, né? Um absurdo, né? E não é um problema sexista, é uma questão do pessoal que quer a luz contra o pessoal das trevas, né? Então nós estamos num momento que está tudo muito dividido, né? Ou tu é de um lado, tu é do outro. Só que tem um setor da sociedade que quer as trevas, né? A obscuridade, né? E as pessoas que querem a luz, o bom senso, nós não podemos aceitar isso aí. É um verdadeiro contrabando. Inclusive, foi uma coisa que mobilizou todo mundo, e já se tem uma mobilização do presidente Temer vetar essa questão. Obviamente que, como tem uma questão política e essa bancada evangélica tem um peso muito grande no Congresso Nacional, né, essa bancada fundamentalista, né, isso vai ter circunstâncias em reformas políticas da questão do peso. Mas é uma coisa que qualquer pessoa do mínimo bom senso é inaceitável, é um contrabando, é uma coisa perversa. É perversa. Por que é perversa? Nós temos que fazer um estudo dos dados. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que 10% das nossas jovens e dos nossos adolescentes são abusados sexualmente, sendo que 90% são abusados dentro do seu domicílio, da sua própria casa. E não são estupradas uma vez, são estupradas cotidianamente, diariamente. Por quem? Pelos padrastos, muitas vezes até pelos próprios pais, irmãos, tios, avós, primos. Então nós vamos ter que impor para que uma criança que foi estuprada por um adulto drogado, psicopata, tenha que se submeter a ter um filho gerado numa circunstância de violência. Esses dados que nós temos que levantar. E é um dado real, verdadeiro. Então nós não podemos deixar que essa obscuridade da questão da vida, é um discurso muito bonito, né? Não, nós somos contra a morte, é a morte contra a vida. Não, é o absurdo contra o bom senso nesse momento.
Então, é uma coisa, uma bandeira que tem que ser levantada, e eu acho que nós temos que ter um cuidado, que essa bandeira não pode ser sexista. Essa bandeira é uma bandeira de todos. Eu sou pai de 5 filhas, 2 netas, tenho meus 2 netos também, né? É uma bandeira de pessoas de bom senso. Exatamente. E é uma bandeira também que a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse momento de não ser caracterizada de ser de um só movimento, porque senão a gente pode ter uma posição sectária. Ah, se é do pessoal lá da esquerda, sou contra. Não, para aí. Nós temos que ter o bom senso, né, Batista? Tem que ter esse cuidado também. Não, porque o centro é a direita disfarçada. Para aí. Tem pessoas de direita, decentes, de bom senso e do centro. Nós temos que pensar no todo. E essa é uma bandeira de todas as pessoas que tenham clareza, bom senso e decência. Concordo totalmente. A conversa é do feitio, do recorte do programa. Tem que ter esse cuidado. Né? Não, sem dúvida. Como eu falei, nós não estamos tratando aqui, claro que as mulheres acabam tomando, e eu sou do movimento feminista, sou atuante nessa área, escrevo, sou autora de um livro, milito, enfim, mas o que eu acho? O senhor coloca muito bem, e é de uma outra área que não é do direito, né? Não é, enfim, não está falando aqui nem como um advogado, nem como um militante, está falando como psiquiatra. Um psiquiatra. Então, da área da saúde, o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo aqui direitos, pai, avô, direitos fundamentais. Não é possível que nós retrocedamos dessa maneira, por uma questão que tu vê que é meramente politiqueira, né? Vamos dizer, no pior da política. Oportunista. É oportunista. Porque o que nós vimos aquele dia da votação era, assim, eu não sei, várias pessoas hoje vêm, a gente vê tudo pelo Facebook, né? Pelos vídeos. Era um asco na hora daquele momento que eles gritavam e, né, bradavam aquela vitória ridícula que eles tiveram por uma maioria esmagadora, mas exatamente por essa maioria existir, por as mulheres não estarem lá dentro e por uma série de questões que as mulheres ainda não acessam, né, os espaços de poder de forma igualitária aos homens. Eu quero insistir, né? Mas assim, não são as mulheres, todos os homens de bom senso. Não, com certeza, mas veja, essa luta ela tem um início. É o quadro específico da comissão que está sendo analisado. O início, exatamente, o início dessa luta é em relação às mulheres e às meninas, né? A gente costuma dizer, quando se nasce menina ou menino, ali tu já tem uma propensão maior para sofrer violência ou não, seja ela sexual ou sexista, né? As meninas já vão ter um outro tipo de educação a partir de imposições culturais que existem para as meninas que para os meninos não tem. Então, ela inicia a partir de uma luta das mulheres e das meninas, né? Mas ela perpassa isso e se transforma numa luta coletiva da sociedade brasileira quando nós temos um retrocesso deste tamanho. Porque o que nós vemos a violação de princípios constitucionais, eu repito, porque o Estado brasileiro é laico. Então, essa não é uma disputa só das mulheres, como disse o senhor, é uma disputa da sociedade brasileira, de todas as profissões, das luzes, como o senhor disse, quanto às trevas. Não é possível que nós tenhamos que fazer uma mãe ter uma gestação de uma violência, sendo que isso já foi pacificado há muito tempo, que é uma violência contra a mulher, né? Sendo que, e aí eu quero colocar mais alguns elementos, estes mesmos que votam nesse sentido, Batista, são os que não estão nem um pouco preocupados com o corte do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, esse sistema que mantém os abrigos, né? Que mantém a política de assistência social no Brasil e que atende depois crianças em situação de vulnerabilidade social. Estão festejando o corte de 98% do SUAS que o presidente Temer fez. Estes mesmo são os que depois dizem que o problema da criminalidade é nós reduzirmos a maioridade penal. Então, que vida é essa que está sendo defendida no momento que tu não dá nenhuma condição para essa mãe que já sofreu uma violência, vai ter um filho de uma violência e que possivelmente se transformará numa criança em situação de vulnerabilidade social e depois será criminalizada pela mesma lei que eles vão querer votar, diminuindo a maioridade penal nesse país, que também é um retrocesso.
né? Sendo que, se nós formos fazer uma análise a partir de legislações internacionais e nacionais de outros países, o Brasil já é um país que coloca com 12 anos, já como adolescente, já é uma idade bem pequena, né, para algumas responsabilidades que nós já temos na nossa legislação, mesmo ECA. Então, querem diminuir ainda mais isso. Então, assim, ó, não há justificativa plausível para isto. Disse muito bem o doutor aqui, ó, é oportunista, né, oportunista e mais, não tem preocupação com a vida. Porque não se preocupa nem com a vida das mulheres, nem das meninas, nem das crianças que vão nascer desse processo. Porque não existe uma discussão posterior a isso. Para onde vão essas crianças? Os albergues, os abrigos que recebem as crianças vítimas de violência, né? O tratamento que essas crianças têm depois. Enfim, toda essa situação de vulnerabilidade que uma criança que nasce de um estupro ou de uma violência, né? É seríssimo. Tem um componente muito forte que é a pseudo-moralidade. Sim. Né? Na verdade... Mas eu quero aproveitar aqui para fazer a pergunta ao doutor Ricardo Nogueira. O senhor fez a menção de passagem, as meninas de 12 anos. É a questão de saúde. Saúde pública. Saúde pública e da vítima, a questão da saúde física e mental. Exatamente. Tá, então, causa e efeito que precisa ser analisado nestes casos. Então vamos ser práticos, objetivos e claros. Cada vez mais nós estamos vendo hoje uma incidência maior de suicídio entre jovens, e adolescentes. A maioria, hoje, grande parte, já entre meninas, que sempre foram os meninos. Tá, e nós vamos pesquisar isso. Tu sabe que eu tenho o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio de Mãe de Deus, que eu coordeno, e a nossa página na internet, que trabalha 24 horas com prevenção ao suicídio, que é a página que hoje que tem a maior procura dentro da internet, nós, o SOS Jovem, que trabalhamos 24 horas por dia, né, e respondendo uma demanda que é cada vez maior. Então, o que essas meninas nos procuram? Essas meninas hoje, por serem vítimas de abuso, elas estão numa situação que, aquilo que eu disse, elas não são estupradas uma vez, porque as pessoas têm uma ideia vaga que a menina foi estuprada uma única vez. Não mesmo, é cotidiana. Então elas chegam num ponto que elas não aguentam mais. Mas elas vão suportando, diante das circunstâncias, a negligência das próprias mães que não querem denunciar os seus parceiros, né, parceiros eventuais, essa questão que não tem mais pai, é um padrasto a cada dia. Negligência que atinge a cumplicidade. Exatamente. Alcança a cumplicidade. Criminosa, né? E que muitas vezes até denuncia, depois retira a denúncia, até por medo, né, por ser vítima de violência. Muito que bem, essas meninas que foram abusadas dentro das suas próprias casas, em 90% dos casos, elas chegam num ponto que elas não aguentam mais. Então, num primeiro momento, elas se drogam, né? Então nós vemos crianças com 8 anos tentando suicídio, falando de se matar, porque não aguentam mais essa situação de violência doméstica, dentro de casa. E quando elas engravidam, nós vamos ver, então, mas o que acontece? Aí, por que elas se matam ou tentam se matar? Elas primeiro tentam abortar por métodos que elas tentam obter através de amigos ou informações, não boas informações, boas orientações. Aí elas tentam o aborto, muitas vezes não conseguem abortar e aí tentam se matar. E isso está ocorrendo cada vez mais. Então nós temos que pegar esses dados, que são dados objetivos e fidedignos, e denunciar e mostrar, entendeu? Porque senão as pessoas ficam nessa loucura. Na verdade, é uma coisa louca. Foi uma atitude totalmente psicótica, irresponsável. Então, a gente que tem responsabilidade, eu acho que o nosso papel aqui é deixar um legado para a sociedade da coerência e uma visão técnica das coisas, com números, com dados, entendeu? Para mostrar assim, não é uma posição ideológica, não. É uma coisa concreta, é um fato. Então, é diante desses fatos que nós temos que nos posicionar. Sem dúvida. Eu vou, embora o senhor concorde com o senhor sobre a questão não ideológica, mas tem uma pensadora feminista, que é a Simone de Beauvoir, que diz que
a cada crise política, né, ou religiosa, são os primeiros direitos a serem atingidos, são os das mulheres, né? E a gente costuma ver isso de forma muito corriqueira, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a primeira secretaria a ser extinta na mudança do governo foi a Secretaria de Mulheres, no governo Sartori. O governo Temer, quando assumiu também, foi uma das primeiras ações, foi retirar todos os valores, né, para a aplicação de políticas públicas para as mulheres. E isso cria, eu sempre costumo dizer que quando a gente coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade, automaticamente as famílias, as crianças acabam sendo atingidas também por isso, porque, em regra, as mulheres têm o papel ali do cuidado, embora aqui, né, exista uma série de críticas em relação a isso. Bom, tem a maternidade ali, os seus filhos, e vamos dizer, uma violação de direitos das mulheres acaba atingindo... As mulheres têm mais defesas que as crianças. Não, acabam tendo, é incrível. E ontem eu conversava numa agenda, inclusive, com a promotora de justiça em Farroupilha, eu dizia, embora a rede de política para as mulheres seja muito mais nova, seja uma política muito mais nova do que a de crianças, né, que começou lá com ECA, hoje na Comissão de Direitos Humanos nós encaminhamos as mulheres que nos procuram vítimas de violência de uma forma muito mais célere do que as crianças. E exatamente porque a violência contra as crianças, ela vem a partir de uma perspectiva doméstica e que é tão difícil de ser denunciada. Então, nós vemos isso todos os dias com números absurdos através do Disque 100, né? O Disque 100 é um indicativo ainda com todas as dificuldades que está tendo da permanência desse serviço. Ele apresenta indicativos muito importantes, aparece lá as crianças como as primeiras vítimas da violência doméstica e sexual no Brasil, e nem isto preocupa os deputados que tiveram a irresponsabilidade de votar essa matéria por todos os elementos que nós já apresentamos aqui. Ou seja, as crianças são vítimas de violência sexual cotidianamente. Mas o que é pior, elas são vítimas dos próprios pais. Exatamente. Na maioria das vezes. Então, dos padrastos não se fala. E eu queria concluir dizendo o seguinte: veja, o que foi feito no Congresso Nacional, na verdade, o que estão legitimando estupradores, ação de estupradores. Esta é a verdade. Porque não me vem... Tem um projeto de lei que vai a possibilidade de incriminar uma mulher que coloca uma questão de falso estupro. Mas nós vivemos uma pandemia no Brasil de violência sexual. Nós vamos fazer uma análise disso. Isso aí não é por acaso. Isso não é por acaso. Eu também acho que não é por acaso. Mas tem muita gente que compactua com esse tipo de atuação, entende? E é deputado federal. Não, mas então é o seguinte, é que a gente tem que ter uma análise das questões históricas e universal. Essa visão é uma visão fundamentalista, realmente fundamentalista, do Islã. Diga-se de passagem, aqui tem que abrir um parênteses. Tem mais essa. O Islã tem 17 vertentes, né? Então tu não pode botar o Islã como uma coisa única. Mas em muitos países, a mulher vítima do estupro, em lugares, em alguns países do Islã árabes, ela é processada e ela é condenada. E aqui também. Então, aqui eles querem transformar essa... A vítima em vilão. Exatamente. Né? Entendeu? Então, essa visão... Denúncias falsas de estupro. Quer dizer, então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. Porque, na verdade, é essa discussão. É a discussão da luz contra as trevas. Então, nós temos um combate contra essa visão fundamentalista, essencialmente fundamentalista, entende? E machista, que é alimentada do predomínio do que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Não, e por isso eu falava, doutor, da importância da questão das políticas. Vai falar na retomada do espaço aqui na TV Assembleia do Democracia, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco, falando sobre a PEC 181. A PEC das trevas. O E que tem um se detalhe discute dessa PEC. no Brasil. Voltaremos em seguida e ela terá prioridade porque foi interrompida. Né? É um momento que ficamos também aqui um tanto quanto autoritários, né? Mas no momento cabe.